Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. Vamos estar falando aqui de números que para mim são números sensacionais, são números que mostram como o Bahia hoje é o time mais saudável do Brasil, dentre os times que estão na primeira divisão e dentre os times que vão brigar por coisas maiores nos próximos anos. E eu não estou falando isso aqui para enaltecer a torcida, até porque não precisa, eu não estou fazendo isso aqui para farmar view, nada disso. São números que eu vou estar colocando aqui, eu vou estar falando aqui sobre esses números que mostram como o Bahia está se tornando um time saudável e como eu enxergo muito o Bahia sendo um time que vai brigar por coisas maiores dentro do futebol brasileiro. Talvez não seja no tempo que você quer, no tempo que eu queria ver, mas a verdade é que esses números que eu vou estar falando aqui mostram como o Bahia está no caminho certo para ser um time que vai brigar por coisas gigantes dentro do futebol e também do nosso futebol brasileiro e também do nosso continente. Antes de mais nada, pedir para você, se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like. Talvez você não vai ver um vídeo como esse falando sobre números tão importantes, né? Talvez você não veja um vídeo sem clubismo como esse dentro do futebol, porque eu não sou torcedor do Bahia, apesar de ter um carinho imenso pela torcida, e eu acho que é recíproco também, a torcida também tem esse carinho por mim, eu fico muito feliz com isso. Mas talvez você não vai ver um vídeo como esse de um cara que não é torcedor do Bahia falando sobre isso, tá? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre isso aqui. Te inscreve no canal, dá essa moral. E só um pedido rápido, né? Eu estou indo cobrir agora as finais, a semifinal, a primeira semifinal da Copa do Nordeste entre Fortaleza e Sport. Estou viajando daqui a 2 dias para Fortaleza. Então, se você puder se inscrever, clica no botão aqui de se inscrever. Se você puder contribuir com o Pix, canal do luna@gmail.com, você vai contribuir com esse canal aqui para que ele possa estar pagando os custos dessa viagem, que não são baratos, mas a gente faz com muito carinho, porque, óbvio, a gente quer entregar o melhor conteúdo do futebol nordestino aqui no canal do Luna, tá? E quero agradecer rapidão aqui para um cara que mandou um pix pra gente aí, ajudando no último vídeo, eu tenho sempre que agradecer, tá? Quem mandou foi o Alexandre Felipe. Obrigado, Alexandre Felipe, deu essa moral pra gente aqui, tamo junto, é nóis. Vamos lá, eu não vou colocar na tela, tô com um probleminha de colocar na tela, mas eu vou falar pra vocês, porque tem um site chamado Esportes Value, é tipo assim, Sport Valuation, né? Onde ele fala aqui sobre os números dos clubes brasileiros, mostrando os números sobre desenvolvimento, grana, dinheiro que entrou, dinheiro que saiu. E o primeiro número que eu quero falar aqui é que o Bahia em 2025, são números do ano passado que foram divulgados agora, em 2025 o Bahia já é o 14º time do Brasil em receita. Tá? Não é dinheiro que o Grupo City está injetando, não. É em receita de patrocínio, é em receita de bilheteria, é em receita de sócios, é em receita de vendas de jogadores. Então o Bahia já foi o 14º com relação a isso. Só para você ter uma noção de como o número é um número muito alto, a gente colocando os times da primeira divisão do ano passado, a gente já vê que, por exemplo, o Bahia já tem um número de receita maior do que o Atlético Paranaense, que jogou a Série B ano passado, mas que nos últimos anos chegou inclusive em final de Copa Libertadores da América. O Bahia já tem um número maior do que o Fortaleza, que por alguns anos foi o protagonista dentro do futebol nordestino. O Bahia, óbvio, já tem números muito próximos ali do Vasco da Gama, do Red Bull, do Internacional. O Bahia teve uma receita de 562 milhões de reais. Ou seja, só para você ter uma noção, Vasco da Gama, que está dentro de um eixo muito mais favorecido, teve uma receita só 8 milhões a mais do que o Bahia. Quando a gente pega para o Red Bull, ele teve uma receita, né, de mais ou menos aqui, de 100 milhões a mais. Né? Então você vê como o Bahia já vai tirando essa poxa, fugiu a palavra aqui, me fugiu o nome aqui, mas essa diferença aqui de grana. E o Internacional, que é um clube campeão mundial, por exemplo, a diferença do Bahia pro Internacional é de 120 milhões. Como o Bahia desenvolveu em cima disso. Então a tendência é que em 2026, mantendo um bom trabalho que o Bahia está mantendo, quando eu falo bom trabalho administrativamente falando, o Bahia já deve passar desses clubes e já deve estar mirando ali um G10 de receita, o que já é algo impressionante para um clube do Nordeste e com tão pouco tempo de uma SAF. Lembrando que não é dinheiro que o Grupo City está colocando não, tá? É dinheiro que está sendo arrecadado do Bahia, que já é um número incrível, tá? E aí a gente já fala um outro número. Maiores custos
com o futebol. Então a gente precisa analisar aqui maiores custos com o futebol. Só para você ter uma noção, em 2025, o Flamengo teve um custo de 1 bi 150 milhões de reais. Aí, tudo bem, é o Flamengo e tudo mais, mas só para você ter uma noção aqui, um clube que teve ali um resultado bem inferior ao do Bahia, né? Por exemplo, o Atlético Mineiro, SAF, o Vasco da Gama, SAF, a gente já enxerga ali que esses clubes, eles tiveram investimento, ó. O Atlético Mineiro, SAF, teve um custo de 633 milhões com o futebol. O Vasco teve um custo de 622 milhões com o futebol e ficaram atrás do Bahia em resultado no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, tá? O Santos, que ficou bem atrás, brigou para não cair, teve um custo de 612 milhões. O Grêmio teve um custo de 489 milhões. Então o Bahia teve um desempenho superior a esses clubes. Acho que o Grêmio não, mas os outros clubes teve um desempenho superior. Acho que teve contra o Grêmio também, né? Você me lembra aí nos comentários. Teve um desempenho bem acima desses clubes, bem superior, e teve um custo, o Bahia, de 466 milhões de reais com o futebol. Olha a evolução que o Bahia está tendo. O Bahia poderia ser um time que gastava pra caramba e teria resultados estratosféricos como o Botafogo em um ano, mas depois acabaria, né? O Botafogo teve um custo de 1 bi 124 milhões e o Bahia ficou muito próximo ali do desempenho do Botafogo, sabe? Então olha a diferença, menos da metade. Como o Bahia se desenvolveu nisso. E um outro custo desse site que eu achei muito interessante também, e esse para mim é o melhor número entre todos os times da primeira divisão, o Bahia é o antepenúltimo em número de dívidas. A dívida SAF do Bahia é de 167 milhões de reais. Só para você ter uma noção, ele só perde ali, ele só tem uma dívida maior do que o Atlético Paranaense, com 83 milhões, e o Mirassol, que tem uma dívida de zero. O Mirassol não tem nenhuma dívida, é um número impressionante do Mirassol, tá? Maiores dos clubes brasileiros em 2025. Então, não é um time que se endividou o Bahia fora do comum. Só pra você ter uma noção, o Corinthians tem uma dívida de mais de 2 bi 447 milhões de reais. Então, como o Bahia, ele tá indo, cara, num caminho muito saudável. Então, só mostra que é um time que faz uma temporadas com uma receita pequena comparada aos outros times que estão do G12 ali, por exemplo, que é os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 de BH e os 2 do Rio Grande do Sul, sabe? Então o Bahia tá ali, mesmo tendo um orçamento inferior a esses clubes. E é inferior porque quer ser um time saudável, tá? E como se endividou muito pouco o Bahia. Então isso mostra que esse é um time que tem poucas dívidas. É um time que consegue fazer com uma pouca receita um resultado muito expressivo. A gente já enxerga que o Bahia, nos próximos anos, vai ser um clube muito protagonista no futebol brasileiro. E eu não estou falando isso no machismo, são números. Contra números não há argumentos, tá? E a tendência é que esses números ainda se elevem no ano de 2026, mesmo o Bahia deixando a desejar, com relação à Copa do Brasil e com relação à Libertadores, a Conmebol Libertadores, né? Sendo 2 campeonatos ali que o Bahia decepcionou, mas a verdade é que o Bahia, mesmo assim, no Campeonato Brasileiro faz uma boa temporada e tem um crescimento exponencial gigantesco em questão de receita e diminuição de dívida. Eu quero saber a tua opinião, comenta aqui. Eu sei que é um vídeo chato de números, mas ele mostra, e é importante que o torcedor entenda, como o Bahia está indo num caminho saudável e como eu fico muito feliz de ver esse clube gigante do nosso futebol brasileiro dessa forma. Comenta aqui tua opinião sobre isso, se inscreve no canal, se puder contribuir com o Pix, vai me ajudar na minha viagem para cobrir a semifinal da Copa do Nordeste e qualquer atualização eu tô voltando. Um abraço, fiquem com Deus, até já, tchau, tchau.